Fala pessoal, bom ver vocês aqui mais uma semana. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre tremor essencial e alguns novos tratamentos que estão surgindo, tá? Já tem de vídeo aqui falando sobre a diferença do tremor essencial para a doença de Parkinson, mas vamos repetir alguns detalhes para relembrarem. O tremor essencial é a principal causa de tremor no mundo. Tá? Muitas pessoas acreditam ser a doença de Parkinson, tá? Mas não, é o tremor essencial. Para vocês terem uma ideia, 30% da população mundial tem tremor essencial. Tá? Então, novamente, é o principal transtorno de movimento que tem, é o tremor essencial. Muito mais prevalente do que a doença de Parkinson. Qual que é a característica do tremor essencial? Ele é um tremor que a gente chama postural. O que é isso? O paciente assume a postura e ele começa a ter um tremor, tá? Ou dessa maneira aqui, e ele começa a ter um tremor. Ele vai pegar algo para comer, tá? Com garfo, ele começa a tremer. Pegar um copo d'água, ele começa a tremer, ok? Costuma ser hereditário, 2/3 dos casos tem alguém na família, não necessariamente todas as gerações, então pode pular. O que eu quero dizer? Às vezes meus pais não tiveram, mas meu avô, o meu bisavô teve, pulou essas 2 gerações e acabou vindo para mim. Ou, novamente, pulou, foi para os meus netos, tá? Então pode pular a geração, mas 2/3 dos casos tem alguém na família. Alguns cientistas, alguns estudiosos acreditam ser uma doença não degenerativa, mas tem um estudioso, um francês, que ele fala que sim, que é uma doença degenerativa. Porém, o que a gente vê na prática não é. É muito diferente da doença de Parkinson. 90% dos pacientes com tremor essencial nem procuram um médico. Por quê? Não incapacita, tá? Não traz prejuízo na funcionalidade. Ou quando eles vão no médico é para descartar a doença de Parkinson, que é o que as pessoas têm medo quando começa a tremer. Ok? Então, assim, tem um estudioso específico, tá? Que ele fala que é algo degenerativo, mas a maioria dos estudiosos, dos neurologistas, acreditam que não, pela essa alta prevalência e pelo baixo impacto funcional. Contudo, nós temos um grupo de 10% de pacientes que trazem um prejuízo importante. É aí que nós vamos ter novas abordagens. Os principais tratamentos medicamentosos é o propanolol e a primidona. São os principais, tá? O propanolol e a primidona. Primeiro o propanolol e depois a primidona. Dependendo se eu tiver contraindicação ao propanolol, escolho a primidona. Às vezes alguns detalhes das características do paciente eu vou na primidona antes do propanolol, mas o principal é o propanolol. Esses remédios não curam, eles melhoram sintomas. O que eu quero dizer? Por exemplo, a pessoa está com uma pneumonia, ela está com febre, eu vou tomar dipirona, vai melhorar a temperatura, mas não vai melhorar a pneumonia, não vai tratar a pneumonia. É a mesma coisa do propanolol e da primidona. Eu vou melhorar o sintoma, mas não vou curar a doença. Então a gente só trata quando tem impacto funcional. Isso eu explico muito para meus pacientes. Eu vou dar o remédio quando tiver impacto. Tem impacto funcional? Está atrapalhando de alguma maneira? Vamos iniciar o tratamento, ok? Porém, tem um grupo, de novo, 10% apenas, que vão ter um impacto funcional. A maioria dos pacientes, desses 10%, vai ter uma resposta com esses medicamentos. Contudo, tem alguns pacientes desse grupo que vão ser refratários a essas medicações. Não vai ter resposta adequada. Então, aqueles pacientes com tremor grave, então ele vai pegar o copo, começa a tremer, não consegue beber uma água, se molha todo, vai pegar um garfo também, começa a tremer e cai toda a comida no prato, ele não consegue se alimentar. Traz um prejuízo funcional e ainda traz embaraço para o paciente, ele não consegue comer na frente de pessoas, beber água, por causa que cai a comida e acaba se molhando. Esse grupo específico está surgindo alguns tratamentos específicos, ok? Então, de novo, a maioria dos pacientes, tratamento medicamentoso. Apenas um grupo específico nós vamos fazer outros tipos de tratamento, ok? Então, um deles é o que a gente chama de DBS, que é o Deep Brain Stimulation. Já falei do DBS aqui para a doença de Parkinson. E tem outros, o DBS também serve para outras doenças, tal como o tremor essencial. O alvo é um pouquinho diferente. Na doença de Parkinson, o alvo nosso é o núcleo subtalâmico ou globo pálido. Tá? Aqui, no tremor essencial, vai ser o núcleo ventromedial do tálamo. Então,
Como que funciona o tremor essencial? Acredita-se que o início, o problema, esteja no cerebelo, que é uma região aqui atrás do cérebro, tá? Que ajuda na coordenação motora e outras habilidades também. As fibras começam no cerebelo, passam para uma estrutura chamada tálamo. E o tálamo é onde que converge a maior parte das fibras da medula, tá? Do cerebelo, e vão se espalhar pelo córtex. É como se fosse Roma, tá? Se vocês olharem o mapa de rodovias da Europa, todas as rodovias convergem para Roma. É mais ou menos isso, tá? Então Roma seria o tálamo e as rodovias convergiriam dali de Roma, tá? Então o DBS, que é um fiozinho, tá? Que é um eletrodo, é colocado nesse núcleo ventromedial e tem uma resposta muito interessante, tá? De novo, não cura, tá? Ele melhora e melhora muito. O grande problema do DBS é principalmente para aquelas pessoas mais jovens que têm um prejuízo funcional, que você coloca o DBS, tem um impacto importante, tem uma melhora substancial. Só que com o decorrer da doença, o tremor pode piorar um pouquinho. Tá? Com os ajustes do DBS, com os novos DBS, tende até a gente conseguir uma melhor resposta. Mas, de novo, não há cura ainda, tá bom? Em alguns casos, por exemplo, pacientes mais velhos que têm tremor essencial. Fazendo um pontinho, qual que é a maior prevalência de tremor essencial? Na adolescência ou depois dos 50 anos de idade, tá? Então, ele é bimodal, ou na adolescência ou depois dos 50 anos. Então, tem alguns pacientes que começam o tremor mais velhos e eles não podem ou não querem fazer uma cirurgia, tá? Como o DBS, tem alguma contraindicação, tá? Hoje estão trazendo para o Brasil uma tecnologia chamada de HIFU, que é ultrassom de alta frequência. O primeiro local que está trazendo é no Einstein, tá? No Hospital de São Paulo, e quem está na frente desse estudo é o Dr. Rubens. Tá? É um dos caras que mais entende de transtorno de movimento, principalmente da parte neurofuncional. Então, DBS e agora o HIFU. O que é o HIFU? É bem interessante, é um ultrassom de alta frequência. Então, entre aspas, uma cirurgia fechada. O paciente ele vai entrar na ressonância, primeiro é feito um estudo do cérebro, é verificado o tálamo, estudado o tálamo no núcleo ventromedial, e o paciente entra na ressonância e aquilo é feito, o paciente acordado. Então coloca um ultrassom, antes de queimar, de mandar uma alta frequência lá, ele vai estimulando para ver se a pessoa vai tendo alguma resposta. E isso o paciente está acordado. Então ele começa a aumentar a intensidade. Aí o paciente teve resposta, achou no lugar certinho, ele manda uma onda mais forte, tá? Ele manda uma onda mais forte ali e acaba lesionando a estrutura. E isso tudo é fechado. Tá? Não vai abrir a cabeça do paciente. Tá? Isso que é legal. Então, é o HIFU chamado. Tá? O problema, SUS não tem, tá? Só tem no Einstein agora, e ainda não está coberto pela ANS. Custo, não tenho a menor ideia, tá? Mas é uma nova tecnologia que está surgindo, que ajuda bastante para o tremor essencial, para aqueles pacientes com tremor refratário que não tem indicação para o DBS e não responderam à medicação, ok? Então, eu falei do DBS, falei do RAF, e outro tratamento, que esse é um pouquinho mais difundido, é o TMS, que é a estimulação magnética transcraniana. Como eu disse, tudo passa por Roma, todas as estradas vão passar por Roma, tá? Roma é o centro, que seria o núcleo, o tálamo, tá? E as estradas seriam que conectariam as cidades, tá? Então, o que eles pensaram? Que tal a gente pegar uma cidade distante, tá? E uma outra e tentar estimular ela para mandar estímulo para chegar em Roma? Sei lá, fazer um terremoto aqui para chegar o estímulo lá em Roma. Então, é através do TMS. Então, o que eles fizeram? Colocam um eletrodo aqui na região do cerebelo, que eu falei para vocês que o problema inicia-se lá no cerebelo, e uma outra região na região do córtex, tá? Onde vai terminar as fibras do trato piramidal, que ajudaria nessa parte do tremor também. Então, eles começam a fazer onda magnética, e essa onda magnética acabaria estimulando também o tálamo. E a gente tem uma resposta. Então, de novo, aqueles pacientes que não têm condições financeiras, não querem fazer uma cirurgia como o DBS, tá? Não tem condições de ir para um centro como São Paulo, o TMS ajudaria. Tá? Desses, entre aspas, é o menos eficaz, mas naqueles casos refratários, o TMS ajudaria. Então, por exemplo, em Bauru nós temos, aqui na clínica mesmo, nós temos a doutora Sueli e a doutora Michele que fazem um TMS, tá? E já teve caso aqui que
que tiveram uma boa resposta, tá? Então, o tremor essencial, apesar de ser mais, entre aspas, tranquilo que a doença de Parkinson, a doença de Parkinson, infelizmente, é uma doença degenerativa que vai piorando, tá? Mas no tremor essencial nós temos aqueles casos mais graves. Ainda bem, é a minoria que vai precisar desses tratamentos mais avançados. Mas hoje nós temos, graças a Deus. Então, o DBS, o RAIFO e o TMS. E provavelmente vão surgir outras tecnologias também. Ok? Se vocês tiverem dúvida dessas tecnologias, de tratamentos novos, façam pergunta, terei um prazer de responder para vocês. E de novo, espero vocês semana que vem, hein? Um abraço!